Olá, pessoal. Que bom, né? Estarmos aqui juntos em mais uma roda de conversa entre mestrandos e educadores, né? E apaixonados pela educação física e por práticas pedagógicas transformadoras. Eu sou o professor Danube Borges da Silva e hoje estamos com professores mestrandos, né? A Carolina Coelho Proença Guedes e Jerônimo Marcos Brizola, colegas da sexta turma do ProF da UFG, para conversar sobre uma experiência transformadora que é desenvolvida a partir de vídeos de que discutem o papel, a visibilidade e a participação das mulheres nos espaços e estereótipos de gênero ainda tão presentes em nossa sociedade. A professora Carolina vai nos contar como conduziu essa proposta com seus estudantes e com esses diálogos tocaram de maneira profunda, né, questões de identidade, respeito e justiça social. Carolina, seja muito bem-vinda, juntamente com o Jerônimo. Estamos ansiosos para ouvir sobre essa experiência tão significativa que sua partilha nos inspire a seguir construindo uma educação física cada vez mais comprometida com os direitos humanos, a inclusão e a formação crítica das nossas crianças e jovens. Seja bem-vinda, Carolina, compartilhando. Boa noite, Danúbio. Boa noite, Jerônimo. Então, foi uma experiência realmente bem interessante, né? E que transformou várias questões, tanto eu como professora, de ver a perspectiva dos alunos, e acredito que tantos alunos, né, para poder ver a perspectiva de como o esporte está sendo visto ali dentro da sala de aula, né? Coincidentemente, era um tema que estava que de certa forma a gente estava começando a introduzir nas aulas teóricas de educação física. Eu estava falando sobre o processo de mediatização, então acabou casando e dando para linkar bem com a disciplina. Então eu trabalhei primeiro o vídeo de Jogadoras Invisíveis, e aí durante a dinâmica eu fui pausando o vídeo e instigando os alunos a falarem um pouco, né, sobre o que eles estavam compreendendo. No primeiro vídeo, que foi das Jogadoras Invisíveis, foi interessante, porque quando eu fui falando assim, aí gente, quem que vocês acham que é a silhueta? Quem que vocês acham que tá aparecendo aí? E aí fui dando umas pausas para eles poderem pensar e falar, né? A resposta foi igual a do vídeo. É o Neymar, é o Messi, é o Cristiano Ronaldo, é o Oscar, é o Michael Jordan, é o Gabriel Medina. Não foi falado nenhuma mulher, né? E aí a gente para e pensa assim, lá no vídeo eram pessoas adultas, né? Que já tem aquela carga de pensar só na questão esportiva só para homens, essas coisas. E lá na escola são adolescentes. De onde que vem essa visão deles que aqueles esportes só são masculinos, que para ser esportista tem que ser homem, né? Já vem lá de casa, com certeza, da sociedade, da cultura e tudo mais, né? E aí, quando foi revelado quem que eram os jogadores, no caso, as jogadoras, né? Veio aquela sensação de surpresa. Teve um momento, primeiro eles ficaram calados, depois um pegou e soltou e falou assim, mas a gente nunca ia imaginar que eram mulheres. E aí eu peguei e indaguei, mas por que não poderiam ser mulheres? Mulheres não podem jogar? Aí ele falou assim, porque mulher normalmente não é boa em esporte nenhum, né? E aí eu peguei e comentei, falei assim, mas a gente tem excelentes jogadoras, né? Por exemplo, citei, porque como a gente tem a cultura do futebol muito forte, né? Eu citei a Marta, né? Para trazer mais próximo da realidade deles possível. E aí eu falei, gente, a gente tem a Marta, que é uma excelente jogadora de futebol. Então já foi premiada várias vezes. E aí eu tenho, em uma das turmas do 9º ano, um aluno da inclusão. Ele é deficiente auditivo. E aí a intérprete dele, falando tudo que estava acontecendo, né? Ele virou e falou, né, no caso, né, fez o gesto lá e falou assim, que não, mulher não podia jogar bola, que isso é coisa de homem. Aí ela pegou e falou assim, olha, ele tá falando isso. Eu falei, olha, não pode pensar assim não, isso é machismo. Foi até interessante que ela ensinou pra gente como que era o símbolo de machismo em Libras, né? E aí ele pegou e falou assim, não, mulher não pode. E aí ela trouxe um relato de dentro da casa dela. Ela virou e falou assim, Carol, por incrível que pareça, o meu marido fala assim, do que adianta a mulher ser boa de bola, jogar bola, a Marta, inclusive citou a Marta, se no final das contas ela é até sapatão, falou com essas palavras, né? Aí eu peguei e falei assim, então na visão dele, ele quer dizer o que com isso? Eu falei assim, não, porque, tipo assim, ela quer ser exemplo, quer tudo, mas, tipo assim, não é uma mulher. Então já vem um outro estereótipo, que jogador, né, jogadora de futebol feminino, sempre vai ser homossexual, sendo que não existe isso, entende? E aí foi uma experiência, assim, muito intensa, interessante, escutar o que eles tinham para falar pra gente, né? E a gente perceber que a gente precisa mudar muito ainda a visão dessas criaturinhas ali, Que né? relato legal, assim, muito profundo, muito necessário, né, nesses dias de hoje, para a gente poder não só trazer reflexão para as meninas, mas acho que talvez principalmente para os rapazes, né, para os meninos. Eu também dou aula numa fase um pouquinho antes da sua, né, lá nos primeiros anos iniciais, a gente percebe que, embora não seja tão forte esse contexto aí do preconceito, né, com relação à atividade física, com relação às meninas e tal, mas já aparece, né? E aí a educação física ela pode ser um campo fértil de discussões sobre essa identidade, sobre o respeito, empatia, transformação social, né, que acho que é um papel muito importante que a gente pode adentrar nesse contexto.
e usar esses vídeos, né, que você, como você usou, como ponto de partida, né, para trazer essas reflexões, de forma segura, ter uma escuta, também ter um diálogo, né, trazer também informações para ele é algo fantástico. Né? E isso provoca um pensamento reflexivo, né, uma forma crítica que os alunos necessitam, né, nos dias de hoje, não só nos dias de hoje, mas sempre, né, mas hoje cada vez mais, para que eles possam reconsiderar alguns conceitos iniciais que trouxeram de casa, trouxeram até da sociedade onde eles vivem, né? Isso gera desconforto, mas ao mesmo tempo também gera novos pensamentos, novas reflexões, e isso é essencial para a gente poder mudar esse estereótipo, né? Essa presença de falas discriminatórias, essas reações automáticas, igual os alunos aí acham que futebol é coisa de menino, né? Não tem nada a ver com menino. E não é verdade, né? A gente vê, por exemplo, os próprios Estados Unidos, que tem um futebol feminino muito forte, e o masculino não é nada forte lá, né? Agora que está começando um processo de fortalecimento. Então, é muito mais da cultura do que algo da sociedade, algo que realmente acontece de fato. E tudo isso é matéria-prima para o nosso trabalho pedagógico. Então, o que você fez foi realmente ampliar essa percepção das crianças, adolescentes, né, sobre esse mundo à volta deles e à nossa volta também. Isso é maravilhoso. Parabéns. Nossa, Carol, gostei muito também. Eu percebo assim que a escola, né, a sala de aula precisa ser um espaço, né, de escuta, de diálogo, de enfrentamento dessas desigualdades, e você conseguiu, né, fazer esse trabalho aí. A nossa atuação, né, vai muito mais além do ensino de técnicas, de habilidades motoras, né. Nós estamos lidando com corpos que carregam histórias, afetos, preconceitos, né. E quando discutimos essa questão de gênero, quando desafiamos, né, esses estereótipos, e promovemos vivências inclusivas, contribuímos para a construção de sujeitos mais empáticos, né, conscientes e comprometidos com a justiça social, né. Então, assim, eu quero agradecer profundamente a Carol, né, por compartilhar com tanta sensibilidade esse trabalho que ela realizou, né, essa experiência, e ao Jerônimo também pelas reflexões tão instigantes, né, que foi colocado aqui. E aí eu gostaria de encerrar aí com vocês, né, Carol, Jerônimo, é, nesses minutinhos finais aí. Pode ser Então, você, Carol. foi muito interessante mesmo a experiência. E o mais importante foi observar que eles estavam prontos para debater e escutar opiniões adversas da deles, né? Porque na sala de aula, apesar de ter tido muitas opiniões que reforçavam o estereótipo e tudo mais, a gente também teve muitas falas que quebravam esse estereótipo. Então, eles estão ali num processo de construção, eles estão abertos a escutar, eles estão abertos a debater, né? E eles estão abertos a querer entender, né, o que está acontecendo no mundo. Eles têm muita informação, né, de fácil acesso através das redes sociais e tudo mais. Só que a gente precisa guiar eles, né, nessas informações e abrir a porta desse conhecimento para eles, mostrando que essas diferenças de gêneros não passam de preconceitos que foram impostos pela sociedade desde antes e que já está passando da hora de serem quebrados. Que a educação física possa ser um desses elementos, né, desse campo de movimento, de corpo, de ideia, de afetos, de organização, né, e que a gente possa não perder a coragem de provocar, né, esses alunos, nos provocar também, porque é importante, e escutar, reimaginar as nossas práticas pedagógicas, porque cada aula pode ser um ato de transformação, né? Então, que a gente possa inspirar no seu relato para seguir em frente, sem esmorecer. Isso, nós chegamos ao final, né, dessa roda de conversa, realmente é uma roda de conversa mesmo, mesmo que seja online aí ou através de videoconferência, né, compartilhando, né, essas experiências, né, e essa experiência da Carolina, que eu acredito que abriu caminhos, né, para pensarmos uma nova educação física, né, que acolhe, que escuta, que transforma, né. E todos que nos assistem aí, pode se perguntar, né, o que essa conversa provocou? O que isso te provocou? Então, quero deixar um abraço aí para todos